Paz do Senhor, irmãos, todos estejam na graça, amém? Eu fiquei aí uns 2 ou 3 dias sem entrar aqui no canal, porque eu tive aí uma recaída aí, né? O Covid me pegou, mas para honra e glória do Senhor, eu estou firme e forte. Ainda estou me recuperando, né? Mas estou firme e forte porque quando nós temos Deus no coração, quando nós temos Deus em nossas vidas, nós temos que ter a mesma fé que Jó. E hoje eu senti do coração de falar um pouquinho da história de Jó, né? Nós vamos entrar aqui no livro de Jó e vamos falar um pouco da história, né? Da vida de Jó, de como foi a vida dele, como ele passou pelas provações. Porque nós somos, irmãos e irmãs, nós acaba que nós somos como Jó. Porque todos os dias nós temos uma luta para travar, nós temos uma batalha para vencer, né? Temos leões do dia a dia para abater. Então nós temos que acreditar que quando nós estamos na presença de Deus, nada que vem contra a nossa vida vem para a morte, mas vem para nos fortalecer diante de Deus ainda mais. Jó, ele foi um servo fiel a Deus. Ele, no livro que você lê ali, você vê que ele foi um servo fiel, que ele foi um servo admirado aos olhos de Deus, né? Ele não tinha pecado, ele até orava muito, não só por ele, mas ele orava todos os dias e pedia até mesmo pelos filhos, né? Nunca deixou de pedir pelos filhos. E mesmo Jó sendo um servo perfeito, ele foi provado. Mas ele não foi provado porque Deus queria que ele provasse a fidelidade dele para ele, não. Mas ali naquele momento, Deus fez aquilo, permitiu aquilo para que Jó mostrasse o caráter que ele tinha diante de Deus. Porque Deus sabia que ele não ia blasfemar, Deus sabia que ele não ia pecar. Deus lançou o jugo, Deus lançou aquele peso sobre a vida de Jó, mas ele não deixou Jó sozinho. Porque no momento que ele permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, ele foi bem claro que ele poderia tocar em tudo que Jó tinha, poderia tocar na carne de Jó, mas ele não poderia tocar na alma dele, na vida dele, porque a vida era de Deus. Então, se hoje, irmãos e irmãs, nós passamos por luta, nós passamos por provações, nós passamos por aflições, nós passamos por enfermidade, Deus permite porque Ele sabe que nós temos força suficiente para vencer a luta. E nós não estamos sozinhos. Nós venceremos essa luta junto com Ele. Jó perdeu tudo. Eu te faço uma pergunta. Jó perdeu tudo? Tudo? Não, Jó não perdeu tudo. A gente tem o costume de falar que Jó perdeu tudo antes que Deus refizesse tudo que Jó tinha perdido, né? Mas Deus teve a misericórdia de ainda deixar um caco de telha, um caco de alguma coisa ali. Na Bíblia não é bem especificado. Mas aquilo ali foi para que Jó coçasse as suas feridas, porque ele não tinha mais condições de coçar com as próprias mãos, porque até as mãos de Jó estavam destruídas. Então, ali nós vemos que Deus poderia não permitir que Jó tivesse aquele caco nas suas mãos para se coçar. Como é que Jó ia fazer? Não ia ter mais sofrimento? Então, nós temos que entender que para tudo se há uma saída. Deus não nos deixa sem saída. Deus não nos deixa às cegas. No capítulo 1 de Jó, fala sobre ele, né? Era um homem da terra de Uz, que se chamava Jó. Era este homem perfeito, reto, temente a Deus e afastava-se do mal. É porque ele odiava o mal, ele não gostava de nada que fosse ruim.
Ele era tão fiel a Deus que ele não se afastava da presença de Deus. E é isso que nós temos que fazer, como Jó. Nós não temos que se afastar da presença de Deus, temos que estar na presença dele. Irmãos, esses dias que eu fiquei sem entrar aqui no canal, eu estava ali ouvindo pregações, né? Eu estava orando, mas eu me senti fraca. Eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, eu senti uma fraqueza assim tão grande, espiritual. Aquela fraqueza de não pegar a Bíblia para ler, de não orar. Eu não estava conseguindo orar, as minhas orações eram mínimas. E a gente tem que entender que Deus não quer isso de nós, que quando nós estamos passando pela luta, é aí que nós temos que buscar por Ele, é aí que nós temos que interceder por nós, pela nossa vida, pela nossa saúde. E eu confesso que eu não estava assim, irmãos. E aí quando eu estava ouvindo uma pregação, e nessa pregação estava falando que nós temos a mania de se afastar de Deus quando nós passamos por luta. E isso me doeu muito no coração, porque Deus, Deus, ele é tão bom para mim, que eu tenho que reconhecer que mesmo doente, Deus não me deixa cair. Ele está sempre aqui cuidando de mim. Por que que eu vou me afastar dele? Então hoje eu decidi entrar aqui no canal e ao invés de dar continuidade ali da palavra, como eu estava fazendo com vocês, hoje eu quis pular aqui para o livro de Jó. E para que vocês não se dispersem, né, da palavra, eu vou dar aquela continuidade de livro em livro, para que nós possamos estudar, para que nós possamos conhecer um pouco, né, da história dos seus profetas, dos profetas de Deus, da história dos homens de fé, né, que Jó era um homem de fé. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e possuíam muitos criados, que estavam ao seu serviço, de maneira que aquele homem era o maior dentre todos os filhos do Oriente. Significa que ele era um dos homens mais ricos do mundo. Em outras palavras, Deus o tinha abençoado enormemente. Cada um, no dia do seu aniversário, sempre fazia um banquete, seus filhos. E acontecia que, tendo passado o turno da rodada dos dias desses banquetes, Jó enviava e os santificava e o levantava de manhã, bem cedo, e oferecia holocausto conforme fielmente terão, porque os seus filhos teriam pecados e blasfemado, talvez, de Deus no seu coração. Dessa maneira, Jó continuamente fazia. Antes de a entrega da lei, o pai da família era o sacerdote da família. Era da sua responsabilidade abençoá-la, purificá-la e oferecer sacrifícios por elas. Oferecer esses sacrifícios, um carneiro, holocausto, para cada filha e filho. Proclamava o fato de que Jó tinha colocado a sua fé e confiança no sacrifício de Cristo. Entretanto, a oferta desse sacrifício, embora uma grande bênção para com eles, não poderia expiar o pecado de seus filhos e filhas, a menos que eles pessoalmente colocassem a sua fé em tais sacrifícios. Não há evidências de que eles tenham feito isso. Irmãos, aqui nesse versículo 5 aqui do capítulo 1 de Jó, já fala logo, né, que nós, pais e mães, temos que buscar interceder pelos nossos filhos, mesmo que eles não tenham a capacidade de estar na presença de Deus, de talvez até muitos nem querem estar na presença de Deus. Mesmo isso acontecendo, irmãos e irmãs, com seus filhos, orem por eles, intercedam por eles, que é isso que Deus quer, que nós, pais e mães, intercedamos pelos nossos filhos, por mais errado que eles sejam. Não abre a boca para dizer que eles não têm saída. Não abre a boca para dizer que seus filhos não têm mais jeito, não têm solução, porque tem. Deus é a solução dos teus filhos. Está desempregado, não arruma um emprego, não trabalha, não ajuda, não estuda. Eu sei, irmãos, como é um filho que vive no mundo, um filho que não quer estar na presença de Deus, não quer conhecer a palavra, irmãos. Eu também já passei por isso. No fundo, eu ainda passo, porque tem filhos que
Tem filhos da gente que pensa assim, ah, eu tô bem, tô com saúde, tô trabalhando, tô casado, tô com a minha esposa, por que que eu vou para a igreja? Não preciso ir para a igreja, não. Ah, não preciso orar, não. Ah, não preciso buscar, não. Felizmente, eles têm essa capacidade de pensar assim. Mas nós temos que entender que por mais erros que eles cometam, nós temos que orar e interceder por eles. Nós temos que pedir perdão a Deus por eles, para que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, para que Deus tenha misericórdia dos nossos. E temos que aprender também, não só buscar por nós, mas buscar por aquele lá fora. Aqui no livro nós vamos chegar lá. Aqui fala que além de Jó ter buscado por todos os seus filhos todos os dias, além de dele ter passado por toda a provação que ele passou, que Deus deixou ele passar, mesmo sofrendo, mesmo com dor, mesmo sendo ele praticamente sendo crucificado com aquela doença, ele ainda orou pelos seus amigos, amigos esses que não confiava, que não acreditava que Jó estava passando por aquilo sem pecado nenhum. Os amigos queriam condená-lo. E o Jó não precisava ser condenado, porque Deus sabia que ele era fiel a ele. Satanás é permitido provar a Jó. No versículo 6, diz que um dia vieram os filhos de Deus apresentar-se diante do Senhor, entre os quais veio também Satanás. Irmãos, não pensem vocês que porque Satanás é Satanás, ele tem liderança total. Não. Porque no momento que eles tinham que prestar contas com Deus, os querubins, os anjos do bem, seja do bem ou seja do mal, irmãos, todos eles têm que prestar conta com Deus. Satanás também tinha que prestar conta com Deus, porque ele não é líder de nada. Nosso líder é Deus, porque é ele que fez e criou os céus e a terra. É Deus que criou os anjos. Aí vocês acham que não foi Deus que criou o Lúcifer? Porque o pessoal fala assim, ah, Satanás, o inferno, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, nós criamos essa palavra. Só que Satanás era um anjo de luz. Satanás, ele era um anjo do bem. Mas devido à sua incredulidade, devido a ele querer ser mais que o nosso Deus, que o nosso Salvador, Deus precisou afastá-lo dali. Mas ainda assim ele tinha que prestar conta com Deus. Independente do que ele fizesse, ele tinha que prestar conta. E ali naquele momento, disse o Senhor a Satanás, de onde vens? E respondendo Satanás ao Senhor, disse, de rodear a terra e de andar por ela. E o Senhor disse a Satanás, tens observado meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Na palavra do hebraico, há um antigo definido antes da palavra Satanás, por isso se lê o Satanás, não se lê Satanás, que especifica o líder do mal. Isso nos diz que estes ministros angélicos aparecem de tempo em tempos para prestar contas de suas ações a Deus. Essa é a primeira citação da Bíblia deste anjo poderoso que se chama Satanás, ou o adversário. Em algum momento na eternidade passada, ele encabeçou uma rebelião contra Deus, com o texto dos anjos unindo-se a ele. Desde que irmãos, aqui nós vemos que Satanás, ele formou uma rebelião na época, também separando vários anjos, porque ele não foi sozinho. Satanás quis fazer isso, mas ele não quis fazer sozinho, ele quis levar anjos com ele. São anjos que acabaram se tornando anjos das trevas, né? Junto com Satanás. E quando o Senhor disse a Satanás de onde vens, é óbvio que a resposta dele seria com uma pergunta, né? Porque
Satanás respondeu ao Senhor dizendo, porventura teme Jó a Deus em vão? Satanás insinua que a motivação de Jó é puramente egoísta. Ele dá a entender que Jó estava servindo a Deus, não apoiando no seu amor por Deus, mas sim pelos benefícios que obtinha. Infelizmente, isso é até verídico na vida de alguns. Por isso, Satanás faz a pergunta. Quando Satanás fez essa pergunta ao Senhor, ele quis dizer o seguinte, que Jó, ele era fiel a Deus, ele era temente a Deus, ele era um bom servo porque ele tinha tudo, porque Deus permitia que ele tivesse tantas riquezas. E assim é no mundo de hoje, irmãos. Muitos hoje, eles se voltam para Deus para conseguir benefícios através de Deus. Só que nós temos que entender que nós não temos que buscar a Deus apenas no momento bom, não. Apenas nos momentos que nós conquistamos benefícios, não. Nós temos que amar a Deus também, com pouco, não só com muito, porque se nós não formos fiel no pouco, como que nós seremos fiel no muito? Quando nós estivermos com muito, nós não vamos nem lembrar que Deus existe. Então nós temos que ser fiel no pouco. Irmãos, eu estou passando por essa prova, não é de hoje, irmãos. E eu paro aqui um pouquinho no versículo, eu digo para vocês o seguinte, eu ouvi uma pergunta uma vez, e são perguntas que isso é feito pelo inimigo. O inimigo usa a boca das pessoas para te afrontar. Nossa, irmã, você gosta tanto de falar em Deus, de ler a Bíblia, tem um canal no YouTube. Nossa, mas você passa por tanta provação, mas você passa por tanta coisa, agora tá aí doente, primeiro foi dengue, agora a Covid, você é uma mulher solteira até hoje, depois desde que se divorciou, nunca mais casou, só vive sozinha. Sabe, irmãos, nós somos apontada com o dedo, nós somos apontados demais. Só que a resposta que eu dou para essa pessoa é o seguinte: Deus não vai te fazer feliz sem te dar uma prova. Deus não vai te dar a vitória sem você passar pelo deserto. Deus não vai fazer você conquistar seus sonhos se você não passar por lutas. E é isso que está acontecendo, irmãos. Na minha vida eu digo para vocês, eu sei que minha vitória é grande. Eu não sei o que é que Deus tem preparado para mim, não. Ninguém sabe o que Deus nos prepara. Mas eu sei que por tanta luta que eu já passei e passo até hoje, eu sei que na hora certa Deus vai me dar a vitória. A minha fé é como Jó. Eu passo por luta, eu passo por enfermidade, eu passo por dor, eu passo por tudo. E Deus vai me dar a vitória. Assim é você aí do outro lado. Somente creia no Deus que você serve. Independente da demora, uma hora vai chegar, irmãos. Nós temos que acreditar que uma hora vai chegar. Não tens tu cercado, capítulo 10, não tem tu cercado de bens, ele, a sua casa e tudo o quanto tem, ao trabalho das suas mãos tem abençoado, e por isso a sua fazenda cresceu muito sobre a terra. Mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. E o Senhor então disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está na tua mão. Somente não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Há limitações postas sobre o que Satanás pode fazer a qualquer crente, irmãos. Por aqui, ó, nesse versículo aqui, vocês já entendem. O Senhor então disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está nas tuas mãos. Isso quer dizer, tudo que nós temos pode estar na mão de Satanás. Somente não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Satanás pode tocar em tudo que é nosso. Satanás pode tocar em tudo o que é nosso.
mas a nossa alma ele não pode tocar. Satanás não pode nos matar. Só Deus tem o poder da vida e da morte. Nas limitações a respeito disto, diz, Jó não simboliza um inconverso, e sim um homem convertido. Foi necessário que um dos filhos de Deus fosse escolhido para esta prova, porque a mensagem do livro não é a conversão de um pecador, e sim a consagração de um santo. É evidente que um homem não revertido às vezes precisa ser levado ao fim de si mesmo, mas que um homem temente a Deus, perfeito, o que odiava o mal também precisaria passar por isso, não era tão claro. Encontramos neste livro que Deus usa Satanás, a calamidade e a enfermidade como seus instrumentos para moldar o caráter de um homem e fazer dele participante da sua santidade. Tais coisas foram instrumentos, mas a mão que as usou foi a de Deus. E os fatos neste livro explicam o povo cristão que ele deve ser consciente de sua integridade pessoal, tanto quanto Jó o foi. Por isso que as calamidades, as dores e as enfermidades são permitidas para afligi-lo. Tá vendo aqui, irmãos? Irmãos, se nós passamos por uma enfermidade, por dores, nós passamos por aflições, sofrimentos, irmãos, não é porque Deus quer nosso mal ou porque Deus não é Deus em nossa vida, não. Nós precisamos, Deus sabe que muitas vezes nós precisamos passar por isso para entender que é só através da presença dele que nós temos salvação. Por que que muitas vezes a pessoa fala, se não for por amor, será por dor. Gente, Deus dá a mensagem todos os dias para nós. Todos os dias Deus fala conosco. De alguma maneira Deus fala, irmãos. Não diga que não fala porque fala. Deus fala numa palavra, Deus fala na Bíblia, Deus fala num verso, Deus fala através de um amigo, Deus fala através de um pastor, Deus fala através de uma pregação, de um louvor. Cabe a nós abrirmos o nosso coração para ouvir, porque nós não vamos ouvir pelo ouvido, não. Nós temos que ouvir, sim, pelo coração e sentir que Deus está falando conosco. Se no amor nós não queremos ouvir, Deus permite a dor, Deus permite o sofrimento, Deus permite a enfermidade. E olha que mesmo sendo de Deus, mesmo você estando ali orando, intercedendo, buscando, você passa, irmãos. Quem nessa vida nunca passou por uma aflição, levante a mão. Irmãos, eu estou passando por tanta luta que tem hora que eu fico aqui pensando, meu Deus, eu tenho que entender aonde é que eu vou chegar. O que que o Senhor tem preparado para mim? Para mim estar passando por tudo isso. Mas, irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Eu sei o que eu fiz lá atrás. Eu sei quantos sofrimentos eu já causei lá atrás. Nós temos que reconhecer nosso erro, nós temos que pedir perdão por nossos pecados. Porque nós somos pecadores, irmãos. Hoje você pode não pecar, mas lá atrás você pecou. Lá atrás você plantou alguma semente que brotou ervas daninhas. É isso, irmãos e irmãs, que eu quero que vocês entendam. O sofrimento que nós passamos hoje não diz a respeito do que nós passamos ou fizemos hoje. Pode dizer respeito do que você fez lá atrás. Qual foi a semente que você plantou lá atrás? O que que você fez de bom ou de ruim lá atrás? Eu sei, irmãos, o que eu fiz. Eu sei que eu errei muito. Vocês acham que eu não errei? Irmãos, eu já errei. Eu já fui pecadora. Não vou dizer que eu sou santa, porque eu continuo pecadora, porque vamos dizer assim, para nós sermos santos, nós temos que se crucificar, né? Porque santo aqui só Deus. Honrado somente Ele. Nós temos apenas que permanecer na presença de Deus. Nós temos que estar na presença dEle. Nós temos que buscar por Ele. Para que nós possamos entender que só através dEle que nós teremos a nossa salvação. Amém? Jó perde a sua riqueza, os seus servos e seus filhos. Olha que perda grande que Jó teve, irmãos.
Em um dia aconteceu que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa de seus primogênitos, com irmãos primogênitos. E veio o mensageiro a Jó, que lhes disse, estando arando os bois e as jumentas pastando perto deles. Atacaram-os os abeus, e os tomaram e feriram os servos a fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Enquanto ele estava ainda falando, veio outro, que tinha escapado, que apenas ele tinha escapado para trazer a nova, que o fogo tinha consumido todas as ovelhas e os servos. Enquanto este falava, ainda veio outro. Os caldeus fizeram 3 esquadrões e deram sobre os camelos e os tomaram e feriram os servos a fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Olha só, irmãos. Tudo isso mostra que precisamente isso pode acontecer a todo crente. Se o Senhor assim o permitir, o ódio de Satanás exigiria tal coisa. Mas como foi dito, o maligno só pode fazer o que o Senhor permite que ele faça. Vocês entenderam? Satanás, ele não pode fazer nada contra a sua vida que Deus não permita. Deus pode até deixar algo acontecer em nossas vidas, irmãos. Mas se não for para a morte, Satanás não tem esse poder. Só Deus tem esse poder. Aí nós nos perguntamos, mas por que Deus tem que permitir que Satanás toque em nossas vidas? Muitas vezes Deus permite para provar até o próprio Satanás que nós somos dele, de Deus. Que nós somos fiel a Deus. Irmãos, eu vejo tantas pessoas que viveram a vida inteira no mundo. Não se preocupava nem mesmo em falar em Deus. Às vezes, até odiava quando via alguém falando em Deus. Aí no seu leito de enfermidade, no seu leito da doença, no seu leito de morte, o que eles fazem? Eles aceitam e buscam a Deus, porque eles sabem que no último momento eles sentem que se não tiver Deus no coração, eles não serão salvos. E Deus tem a misericórdia de ainda aceitar esse servo, porque é filho dele. Nós somos criações de Deus. Você acha que você constrói, vamos dizer assim, você constrói uma casa. Uma casa que é um sonho que você tinha de construir, de ter. Aí, porque aquela casa ali teve algum defeito, né? Aconteceu algo, vamos jogar aí o exemplo da enfermidade, da doença, e de repente você se desgosta daquela casa e quer destruí-la. Você vai fazer isso? Você vai jogar sonhos de anos e anos de sonhos da sua vida fora só porque tem uma parede mofada? Ou porque um telhado quebrou? Ou porque deu uma ventania e levou os telhados? Você vai desistir daquela casa por causa disso? Não, você não vai desistir, porque você sabe o suor, você sabe o esforço que você fez para mantê-la de pé. Assim é Deus em nossas vidas. Deus nos criou. Foi Deus que nos trouxe a vida. Você acha que ele vai destruir a vida que ele criou? Não. Mas Satanás, sim, ele quer isso. Muitas vezes as pessoas passam pelo leito, pela beira do leito da morte, porque Satanás está ali, ó, destruindo, mas Deus não deixa ser lançado na cova. Deus mostra para Satanás a todo tempo o poder que ele tem. Satanás é porque é burro, Satanás não reconhece, não quer entender que Deus é melhor do que ele, Deus é maior do que ele. A maldade não prevalece, gente. Irmãos e irmãs, vocês têm que entender que a maldade não prevalece. Prevalece a palavra de Deus, a bondade de Deus. Nesse capítulo, nós vemos que Jó, em primeira mão, já foi perdendo seus filhos, gados, praticamente perdeu tudo que ele tinha aqui. A perda da propriedade é uma coisa,
Entretanto, a perda da família de alguém é outra coisa, completamente distinta, porque o Senhor permitiria este último fato. Por que o Senhor permitiria esse último fato? O Senhor não resolveu nos dizer diretamente, entretanto, como podemos notar, a única coisa que foi dita a respeito dos filhos e filhas foi que eles estavam comendo e bebendo. Eu acredito que fica bem claro que a consagração de Jó efetivamente não era a consagração deles, ao terem pouca consagração. E se estes for o caso, o desejo do Senhor foi que eles fossem tirados. Isso nós sabemos. O que o Senhor faz é correto. Não se torna correto só porque ele faz isso, mas sim porque, de fato, é o correto. Aqui na Bíblia nós vemos que não foi explicado por que Deus permitiu a retirada dos filhos de Jó, né? Que Satanás simplesmente tirou a vida de todos os filhos de Jó. Mas se Deus permitiu, foi o correto. Talvez seja porque esses filhos iriam trazer algo que não agradasse nem aos olhos do próprio pai e mãe e nem aos olhos de Deus. Porque nós temos que entender que nós podemos buscar por nossos filhos, sim. Mas existem filhos, irmãos e irmãos, responde para mim se eu estou errada, que não querem saber de mudança. Eles não querem te ouvir, eles não querem respeitar, eles não querem honrar o pai e mãe. Esses filhos, muitas vezes, eles são ceifados, porque Deus vê que ali ele consegue, eu falo nós, que nós, pais e mães, não conseguimos mais a rédea daquele filho. Então, se isso aconteceu, é porque de fato era o correto. Para Deus era o correto, para nós não. Claro que se Deus levar todos os meus filhos, eu não sei dizer para vocês nem o que eu faria. Assim somos todos nós. Se a gente perder um filho já é uma coisa, imagine perder todos os filhos de uma vez. É muito triste. Então se levantou Jó e rasgou o seu manto e raspou a cabeça e lançou-se sobre a terra e adorou. Embora este golpe fosse suficiente para matar um homem, ainda vemos assim a profundidade da consagração de Jó, por sua adoração ao Senhor, mesmo durante este momento tão terrível. Em momento como esse, somente alguns adoram, a maioria tenta lançar a culpa em Deus. Não é verdade, irmãos? Quando a gente perde um filho, muitas vezes a mãe ou o pai fala: Senhor, por que, Senhor? É culpa sua, Senhor. Para quê? Por que o Senhor nos salvou? Porque o ser humano tem essa percepção de lançar a culpa em Deus. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Voltarei à terra. O Senhor deu e o Senhor tirou. Seja bendito o nome do Senhor. Olha só, irmãos. Imagine você, um pai e uma mãe, perder todos os seus filhos de uma vez só e se prostrar sobre a terra e adorar a Deus e dizer essas palavras. Será que nós conseguiríamos falar isso, irmãos? Eu não sei, irmãos. Pelo menos eu acho que eu não conseguiria. Satanás disse que Jó blasfemaria de Deus em sua própria face, se tal calamidade lhe ocorresse. Entretanto, diante de todo o mundo espiritual, o Senhor provou que isso não aconteceria. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2, é outorgada a Satanás a permissão para provar mais a Jó. Deus queria provar mais e mais. Ele queria mostrar para Satanás que Deus tinha o poder sobre a vida de Jó. Mas Satanás não queria saber, não. Ele queria era provar, ele queria era massacrar, ele queria era bater, ele queria era mesmo... Se ele pudesse, ele tirava a vida de Jó, mas ele não podia, porque Deus não permitiu. Outra vez aconteceu num certo dia que vieram os filhos de Deus para apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles apresentar-se diante do Senhor. Lamentavelmente, Satanás sempre vem outra vez. E então disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: De percorrer a terra e andar por ela. E o Senhor disse a Satanás: Observaste meu servo Jó,
porque não há outro como ele na terra, homem perfeito e reto, temente a Deus, que se afasta do mal, e que retém agora a sua integridade, havendo tu me incitado contra ele, para que arruinasse sem causa. Deus aqui, o Senhor, lembra Satanás do que o que ele fez com Jó. E respondendo Satanás, disse ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. Mas estende agora a tua mão e toca nos seus ossos, na sua carne, e verás se não blasfemará contra ti na sua face. E a prova foi mais ainda agravada, irmãos. E o Senhor disse a Satanás: eis que ele está na tua mão, somente poupa a sua vida. E Satanás então saiu de diante do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Irmão, outra vez o Senhor fixa os limites da saúde de Jó. Poderia ser afetada. E de uma maneira severa, mas Satanás não poderia tirar sua vida. Uma vez mais declararemos, tudo isso demonstra que Satanás só pode fazer o que o Senhor permite que ele faça. Acredita-se que a enfermidade era elefantiase, que seria uma forma de lepra que se desenvolve grandemente e, embora seja uma enfermidade não contagiosa, é extremamente dolorosa, pois resulta em inchaços ardentes e ulcerosos. Geralmente ataca somente uma certa parte do corpo. Entretanto, Jó foi afetado sobre todo o seu corpo, o que não somente foi doloroso, como também profundamente humilhante. E tomou Jó um caco para com ele se raspar, e estava sentado no meio das cinzas. Dizem que as chagas... Perdão, irmãos. Perdão, irmãos. Eu senti aqui algo muito profundo. Dizem que as chagas emitem um fluido com odor repulsivo. Já Jó usou um caco de vaso para se coçar. Foi aqui onde eu falei para vocês, irmãos. Deus permitiu Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo. Perdão, irmãos. É o Espírito Santo. Tô sentindo Deus nessa palavra. Deus permitiu a enfermidade. Jó passou por uma enfermidade tremenda. Mas ainda assim, Jó não perdeu tudo, gente. Irmãos e irmãs, Jó ainda teve um caco. Um caco. Aqui fala. Em um caco de vaso para se coçar, irmãos. Eu falei errado, que era de telha, era um de vaso, irmãos. Deus ainda permitiu que Jó tivesse um caquinho de vaso para se coçar as enfermidades no corpo dele. Então, ele ainda não tinha perdido tudo. Mas Satanás nunca se dá por satisfeito e começa a usar as suas artimanhas contra a vida de Jó, para que Jó blasfeme, para que Jó peque. Foi quando ele usou a sua esposa. Disse-lhe então sua esposa: ainda retens a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Nessa essência, a esposa de Jó disse: por que retens ainda a tua profissão religiosa? Lança para o lado este Deus, teu ídolo. Não há eternidade. Não precisa temer, porque vais morrer. Não há nada mais além da morte. Esta religião de Abel e de Noé e de Abraão é um conto de fadas. E então lhes disse ele: como estás acostumada a falar qualquer coisa, qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e o mal não receberíamos? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Aqui nessa parte, este homem que tinha sido o homem mais rico do Oriente
Isso significa que ele tinha sido mais poderoso. Agora estava reduzido à penúria total. O seu corpo estava cheio de chagas. E até sua própria esposa o condenava. Nem por isso ele culpou a Deus. Que exemplo, né, irmãos? Satanás usou a boca da esposa de Jó para blasfemar contra Deus. Ainda assim, Jó não se deu por derrotado. Ele continuou adorando o Deus que ele amava. Jó e seus 3 amigos. E os 3 amigos de Jó, Eliafaz, Temanita, Beldade, Suíta e Zorfar, o Naamatita. Logo que ouviram todo este mal que lhe tinha sobrevindo, vieram cada um do seu lugar, porque tinham combinado de vir juntos, condoerem-se dele e consolaram. Esses 3 homens representavam o mundo da religião que tenta servir a Deus através de algo além de Cristo e da cruz. A verdade é que eles eram muito religiosos, porém estavam perdidos, porque a sua fé, como veremos, estava firmada em coisas equivocadas, os quais, levantando os olhos de longe, não o conheceram, e choraram em voz alta, e cada um deles rasgou o seu manto e lançaram para cima sobre as suas cabeças. Jó estava tão desfigurado pela enfermidade que eles não puderam reconhecê-lo. Quando ele foi reconhecido, imediatamente eles deram conta de que a situação estava pior do que poderia imaginar. Assim, se assentaram com ele na terra dos 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe falava palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Temos que recordar que Jó, pelo menos neste momento, não tinha conhecimento absoluto do que estava acontecendo. Portanto, as perguntas devem ter açoitado enormemente a sua mente. De fato, esta foi uma prova de fé que jamais alguém tinha passado. Irmãos, vamos parar por aqui, vamos falar um pouco aqui. Jó, ele passou por uma luta tão tremenda, tão grande, que ele não tinha nem a capacidade de imaginar o que estava acontecendo na vida dele. Tanto é que quando esses 3 amigos dele começaram talvez a falar, né, algo, talvez teve críticas, teve muitas coisas ali que veio sobre a cabeça de Jó, que Jó começou eu penso que nesse momento Jó acho que delirou, né? De imaginar que aconteceu tanta coisa na vida dele e ele ainda não tinha caído na real do que tinha acontecido. Porque aqui a gente tem que entender que é o que acontece. Muitas vezes nós pensamos que nossos amigos vêm para nos ajudar. Mas aqueles amigos, dependendo dos amigos que você tem, irmãos e irmãs, eles vêm para ver a sua derrota, para ser plateia do seu sofrimento. Eles não estão ali na plateia para te ajudar, não. Eles estão ali para bater palma, para criticar, para falar mal, para reclamar, até mesmo para te criticar, sem saber o que está acontecendo dentro de você. Então, que essa palavra possa vir grandemente nas suas mentes, para vocês entenderem que quando nós passamos por provas, quando nós passamos por lutas, nós não passamos em vão, não, irmãos. Deus permite a luta, sim. Não questione as vontades de Deus. Caiu num leito, não questione porque você está naquele leito. Está com enfermidade, não questione. Está com dor, não questione. Apenas adore. Agradeça a Deus pela vida. Só o fato de você ter acordado pela manhã, mesmo, tipo, vou fazer assim, vou dizer para vocês como eu, mesmo eu estando aqui, ó, eu ainda tô com os sintomas do Covid, irmãos. Você vê, eu tô até com um pouquinho assim, uma carinha de doente, né? Mas acho que todo dia eu tenho uma cara de doente, porque eu não me maqueio para entrar aqui para falar com vocês, não. Do jeito que eu levanto, eu lavo meu rosto, eu escovo meus dentes e converso com Deus da maneira que eu sou. E assim eu tô sendo com vocês. Mas hoje, com certeza, eu devo estar um pouquinho bem mais recaída, porque essa Covid, ela
destrói demais, ela nos deixa fraca, é muita dor de cabeça, sabe? É um, é um, é um processo doloroso, é um processo difícil. Mas, mesmo sendo difícil, nós passamos na presença de Deus. Eu passo na presença dele. Eu posso não estar ali todo o tempo orando, eu posso estar ali, não estar ali todo o tempo lendo, porque a cabeça às vezes fica, sabe? Mas eu entendo que Deus está na minha vida, eu entendo que Deus está na minha casa, eu entendo que Deus está me fazendo passar por tudo isso por alguma razão. Eu não sei a razão, mas Deus sabe. Deus sabe o que Ele quer de mim. E eu tenho certeza, irmãos, que você aí do outro lado, que possa estar passando por uma enfermidade, por um sofrimento, por uma luta, por um deserto, por um vale. Não pense você que você está passando sozinho, não. Porque Deus está passando junto contigo. Deus não vai te deixar passar sozinho. Deus não vai te deixar sozinho nessa vida. Ele está o tempo todo ao nosso lado. Ele está o tempo todo querendo saber o que nós estamos precisando. Nesse momento, eu digo para Deus que eu estou precisando de saúde, que eu estou precisando de cura. E você aí do outro lado precisa de quê? Fala para Ele. Fala para Ele o que você precisa, porque eu tenho certeza que Ele vai estar te ouvindo. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor meu Deus, eu entro na sua presença, Pai querido, Pai amado, para te pedir perdão, Senhor meu Deus, por todos os meus pecados, por todas as minhas culpas, por tudo que eu possa ter cometido, Senhor meu Deus, que não fosse agradável aos seus olhos. E ao mesmo tempo, Senhor meu Deus, eu venho também agradecer pelo Senhor estar cuidando de mim, cuidando dos meus filhos e familiares. Senhor meu Deus, eu continuo aqui, Pai, intercedendo pelos meus filhos, intercedendo pelos meus familiares, intercedendo, Papai querido, por aqueles que necessitam de luz, necessitam da sua graça, Pai. Pai, eu apresento, Senhor meu Deus, a cada filho e filha que entrar aqui, Senhor meu Deus, nesse canal para ouvir essa oração, para ouvir, Senhor meu Deus, essa palavra, que eles possam ser renovados e edificados através da fé de Jó. Que nós possamos, Senhor meu Deus, ser como Jó e acreditar que tudo o Senhor tem por nós, tudo o Senhor faz. E na hora certa o Senhor entregará para nós, Papai querido, porque nós temos que estar preparados. E quem nos prepara é o próprio Senhor Jesus. Oh, Pai querido, Pai amado, eu agradeço, Senhor meu Deus, pela vida de cada filho e filha sua que está aqui, Senhor. Eu agradeço por o Senhor cuidar de cada um deles, Pai. Continue, Senhor meu Deus, levando cura, levando provisão, levando mantimento, Pai. Não deixe que falte o pão de cada dia na casa dos teus filhos. Não deixe, Senhor meu Deus, faltar principalmente o maná, aquele, Senhor meu Deus, que o Senhor mandava todos os dias no deserto para os seus filhos, que o Senhor possa mandar para nós. Que não venha faltar, Senhor, o pão de cada dia. Vai de encontro àqueles, Papai querido, que estão com fome, que não têm o que se alimentar, levando provisão, levantando homens e mulheres que possam levar o alimento a essas pessoas, Pai. Pai querido, eu te agradeço, Senhor meu Deus, por cada luta que nós temos que passar. Eu te agradeço, Senhor, por cada aflição, por tudo, Pai. Eu te agradeço pelo bom e pelo ruim. Eu te agradeço pelo pouco e pelo muito, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, cuida dos nossos jovens, das nossas crianças. Guarda eles, Pai, como a menina dos teus olhos, debaixo das suas asas, nas proteção segura. Guarda, Senhor, meu Deus, aqueles idosos que se encontram distantes dos teus filhos. Aqueles filhos, Senhor, meu Deus, que colocam seus pais nos asilos. Toca no coração deles, Pai, para que eles possam trazer seus pais de volta. Porque assim como diz na Bíblia, honrai pai e mãe, para que tenha vida e vida com abundância na terra. Que nossas vidas sejam abundantes, Pai. Que nós possamos amar nossos pais e mães, nossos filhos e filhas, a cada familiar, Pai. Que nós possamos amar nosso próximo, Pai. Que o Senhor possa abrir nossos olhos, Pai, e nos mostrar o que é certo e o que é errado. Afasta, Senhor meu Deus, das nossas vidas aquelas pessoas que querem nosso mal. Nos proteja, Senhor meu Deus, das armadilhas e das artimanhas de Satanás. Porque nós sabemos que ele está ao redor da nossa vida. Mas sem a sua permissão, ele não pode nos tocar, Pai.
Então não permita, Senhor meu Deus, que ele venha nos tocar, que ele venha destruir nossas vidas, Pai. Ô Senhor meu Deus, entra na casa de cada filho, de cada filha, Senhor, que aqui se encontra. Vai de encontro aos hospitais, os orfanatos, os asilos, os presídios. Vai de encontro, Senhor meu Deus, nosso congresso, onde se encontra aquele líder, Pai, que o Senhor colocou ali. Que o Senhor possa modificar o coração daquele homem, Pai. Que ele possa se voltar para Ti. Que ele possa se converter dos seus maus caminhos, Pai. Não deixe que ele venha destruir nosso país. Toca no coração dele, Pai. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, ser as mãos e os pés daquele homem, Pai. Para que ele não venha fazer nada, Pai. Que venha destruir o nosso mundo, que venha destruir nossa paz. Oh, Senhor meu Deus, nós sabemos quanto está difícil, Pai, vivermos nessa terra. Mas até a sua vinda, Pai, que o Senhor possa nos dar força, Senhor meu Deus, para continuar. Que o Senhor possa nos dar força, Senhor meu Deus, para continuar lutando. Pai, dá força para os seus filhos, para as suas filhas. Dê força, Senhor meu Deus, para aqueles que estão enfermos, levando cura, levando sabedoria e discernimento na vida deles, que eles venham ler mais a Bíblia, que eles venham mais conhecer da sua palavra, Pai. Que nós possamos acreditar que o Senhor está próximo de vir. Não sabemos quando, Pai, mas que nós possamos aprender a estar preparado, Pai, para te receber. Que nós possamos abrir nossas portas, nossos corações e ter o Senhor verdadeiramente em nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos ler o Salmo 91. Vamos agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele continua fazendo. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio. Direi ao Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-ás com suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro, a sua verdade será o escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. O Senhor és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem de todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pé do leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei e poluei em um alto retiro, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, guardando, livrando vocês do perigo, levando cura, levando proteção, abrindo portas de trabalho para aqueles que estão desempregados, curando suas enfermidades. Amém? Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor. Se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem curtir e se inscrever nesse canal, vocês estariam me ajudando a entregar a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?